Por que você não deve priorizar lubrificantes no tratamento da síndrome do olho seco? Como assim, Thiago? Ficou maluco? Se é síndrome do olho seco, como é que eu não vou lubrificar o olho? Calma, minha querida, calma, meu querido. Desarme seu espírito e escuta essa história que eu vou contar para você agora. Não priorizar lubrificantes é diferente de não priorizar a lubrificação. Existem basicamente dois tipos de síndrome do olho seco: a quantitativa e a qualitativa. A causa da quantitativa é uma reação imunomediada que acontece contra a glândula lacrimal e com consequente perpetuação da doença, do estágio da doença na superfície ocular, que acaba culminando também em uma reação imunomediada. Já na síndrome do olho seco qualitativa, nós temos um déficit na produção de lipídios importantíssimos para que se evite a evaporação excessiva da camada aquosa da lágrima. Então aqui está o ponto principal: a lágrima. Por melhores que sejam os lubrificantes artificiais, nenhum deles se assemelha à constituição que a lágrima possui. Isso porque, principalmente na camada aquosa da lágrima, nós temos uma mistura de fatores de crescimento, de antimicrobianos, de nutrientes, oxigênio, glicose, íons que participam ativamente da homeostase da superfície ocular, principalmente do epitélio corneano. E isso é extremamente importante para o equilíbrio entre crescimento e morte das células epiteliais corneanas. Tanto é que quando nós temos a síndrome do olho seco, é muito comum um dos sinais típicos dessa doença na córnea, que é a hiperplasia epitelial. E lógico, a principal consequência da hiperplasia epitelial é a opacidade corneana. Entre muitos outros sinais relacionados à síndrome do olho seco que não cabe aqui nesse vídeo agora. Então, minhas queridas e meus queridos, o principal objetivo no tratamento da síndrome do olho seco é parar ou estacionar da melhor maneira possível a síndrome imunomediada que ataca a glândula lacrimal e, consequentemente, ativa uma via de perpetuação da doença a nível de superfície ocular. E isso se consegue principalmente com inibidores da calcineurina, que além de desativar tudo isso que a gente acabou de comentar, eles também têm um estímulo à produção da lágrima. Então não há como comparar os benefícios que a própria lágrima do próprio animal traz para a superfície ocular com simplesmente a lubrificação. Até porque lubrificação é apenas uma das funções da lágrima. E tem ainda uma informação muito importante dentro disso tudo, que é que cães, principalmente os braquicefálicos, possuem uma exposição excessivamente grande dos olhos. Some isso ao fato de que eles piscam relativamente pouco, aliás, cães de maneira geral piscam relativamente pouco em comparação a seres humanos, nós temos que os lubrificantes oculares têm um efeito muito pífio. E nos últimos anos tem uma coisa muito legal que as farmácias de manipulação veterinária estão fazendo, que é utilizando como veículo os triglicérides de cadeia média. Cara, isso é maravilhoso. Os triglicérides de cadeia média, além de servir como veículos para os inibidores de calcineurina, ainda suplementam deficiências lipídicas que porventura possam estar presentes nesses animais. Então, de quebra, a gente já corrige a síndrome do olho seco quantitativa e a qualitativa também. Agora vale ressaltar uma coisa muito importante aqui. Não está errado prescrever qualquer tipo de lubrificante ocular para os pacientes que têm síndrome do olho seco. Só pode acabar sendo redundante e a gente está fazendo desnecessariamente um medicamento, sendo que já está sendo lubrificado o olho desse paciente com o veículo à base de TCM, juntamente com o inibidor de calcineurina, que também vai estimular a produção lacrimal. E é importante lembrar que esses pacientes com síndrome de olhos secos normalmente são portadores de atopia. Esses pacientes, quando têm a região de ponte nasal, principalmente de pregas nasais excessivamente úmidas, coçam demais essa região. E isso favorece, por exemplo, ao aparecimento mais fácil de úlceras de córnea. E é claro, gente, de novo, isso não quer dizer que se a gente suplementar a lubrificação dos olhos desse paciente, necessariamente eles vão ter a região úmida, necessariamente vão desenvolver dermatite e necessariamente vão desenvolver úlcera de córnea. É claro que não. Mas o ponto principal aqui é: a partir do ponto em que o médico veterinário realiza o diagnóstico da síndrome do olho seco, que sejam priorizados apenas os lubrificantes oculares e que se esqueçam os inibidores de calcineurina, como por exemplo ciclosporina, tacrolimus, pimecrolimus. A prioridade deve ser dada aos medicamentos que controlam a síndrome imunomediada. E normalmente quando eu falo isso, já surge outra pergunta em seguida, que é a seguinte: Thiago, mas se o paciente tivesse somente a síndrome do olho seco qualitativa? Aí aqui vai aquela diquinha de experiência de atendimento, aquela experiência que quando a gente apresenta, sempre tem um chato de internet que vem encher o saco dizendo: ah não, isso não está comprovado em artigos científicos, esquecendo completamente a importância
que a experiência individual de cada um tem. Normalmente, os pacientes caninos que são portadores de síndrome do olho seco qualitativa evoluem para a síndrome do olho seco quantitativa. Obviamente que não são 100%, mas é uma grande parte deles, pode ter certeza disso. E já se sabe que os inibidores de calcineurina possuem uma atividade relativamente alta no estímulo das glândulas tarsais na produção de lipídios que vão favorecer a qualidade lacrimal. Além de, claro, eles estarem diluídos no TCM, que são os triglicéridos de cadeia média, que vão conferir uma qualidade absurda para a lágrima. Palavras de quem tem olho seco e já fez uso do colírio. É maravilhoso. Então, para concluir esse assunto, pessoal, quando que eu, Thiago, indico os lubrificantes oculares para os meus pacientes? Em passeios no parque, em passeios na praia, nas trilhas, naquele pessoal que insiste em colocar a cabeça do cachorro para fora do carro e a gente sabe que isso vai ressecar o olho, principalmente no paciente que já é portador de síndrome do olho seco, após o banho e a tosa. Em todos esses casos, os lubrificantes oculares vão ter uma atividade maravilhosa. Mas como única opção de tratamento, se vocês instituírem somente lubrificantes sem atividade imunomoduladora, vocês podem ter certeza que esse paciente vai evoluir na síndrome do olho seco e consequentemente nos sinais. Então, Vete, diagnosticou síndrome do olho seco? Taca pau aí no imunomodulador. Forte abraço.